Meu nome é Tatiane Nicásio, sou integrante do Coletivo Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras e acho muito importante a iniciativa desse curso sobre feminismos que está sendo promovido pela Perseu Abramo junto com a Secretaria Nacional de Mulheres do PT. Vamos falar um pouco hoje sobre as jovens mulheres organizadas na luta, que é um público especial no momento que a gente está vivendo hoje. A gente sabe que são tempos muito difíceis para quem sonha, para quem luta, tempo de muita luta e pouca vitória, mas eu acredito que é um momento que nós estamos plantando sementes para que num futuro bem próximo a gente possa estar colhendo o fruto disso. As mulheres, até a metade do século XX, elas eram completamente excluídas do processo eleitoral, acadêmico, inclusive as universidades foram pensadas exclusivamente para os homens. E a gente conseguiu mudar completamente essa realidade nos governos de Lula e Dilma. A universidade, a partir de 2002, começa a ter uma ascensão de mulheres ingressando nos cursos superiores, e hoje a gente tem, no último censo que foi divulgado pela UNE, em 2010, nós temos um número de 57% das matriculadas mulheres e 60% das formandas mulheres. Isso diz muito pra gente. A gente conseguiu chegar até esse momento, superando barreiras, enfrentando o conservadorismo, essa cultura machista, patriarcal que a gente tem no nosso país. A gente sabe o peso que tem essa inserção dentro das universidades, porque o acesso à educação é o que transforma realidades. E aí, reflexo de tudo isso é que nós estamos avançando. Isso incomoda. Em uma sociedade que historicamente oprime as mulheres, lógico que se sentiria incomodada com essa ascensão. Prova disso é o golpe que a companheira Dilma sofreu em 2016, fruto basicamente de muito machismo. Por isso, as mulheres são a maioria na defesa da companheira Dilma naquele momento. A partir de 2015, tem uma ascensão feminista, não só no Brasil, mas no mundo. E aqui no Brasil, ela se reflete na defesa do mandato da companheira Dilma. Nós sabemos que ainda tem muita luta para ser travada. Apesar da gente ter ingressado nas universidades, apesar de hoje sermos maioria na comunidade acadêmica, ainda sofremos vários problemas estruturais. A universidade ainda não é pensada para nós, A gente tem déficit de creches, assistência estudantil, e que agora vem com muito mais força. Essa retirada que está sendo promovida pelo governo Bolsonaro, a gente ainda tem mais dificuldade de permanecer na universidade. Claro que junto com todo esse pacote de maldades do governo Bolsonaro, está incluso também o retrocesso do público feminino, que hoje ocupa mais de 50% da população economicamente ativa e que infelizmente ainda está submetido, em sua maioria, ao mercado informal de trabalho. Bom, nós temos dificuldades nas universidades de permanência com as creches, com assistência estudantil. O currículo universitário não engloba as nossas companheiras que tem um acúmulo acadêmico. A gente mal estuda mulheres dentro da universidade, A maior parte dos nossos estudos são voltados às leituras masculinas. A gente não possui uma discussão de gênero dentro da universidade, porque é importante realizar esse recorte. A gente sabe que tem necessidades específicas voltadas para o público feminino. Com todos esses problemas, não por acaso, as mulheres hoje têm sido linha de frente na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa da garantia dos seus direitos, porque a gente sabe que quando uma democracia é ameaçada, as mulheres são o primeiro alvo do retrocesso. E nós não estamos paradas. O reflexo disso é o protagonismo das mulheres nas ocupações que ocorreram nas escolas em 2016, o Ele Não, que teve majoritariamente a organização das mulheres e da população LGBT, em sua maioria jovens lésbicas e bissexuais, transexuais. Sabíamos o que estava vindo para a gente. O maior eleitorado de Fernando Haddad foram das jovens mulheres. Então,
todas essas nossas lutas, a nossa consciência de defesa do Estado democrático está refletida nessas nossas ações que eu acabei de citar agora. O Nordeste, que foi o polo de resistência nessas últimas eleições, teve uma ascensão das jovens mulheres que muda completamente o retrato que nós temos no Nordeste, que é aquele retrato mais patriarcal, coronelista, e a gente consegue ver um novo rosto na luta política. Mulheres jovens, mulheres mães, mulheres LGBTs, mulheres que aparecem frente a todas essas lutas para dar um recado que eu acredito que todos e todas precisam ouvir nesse momento. A maioria das lideranças que estão se formando, a gente teve um salto qualitativo nas últimas eleições com relação ao resultado eleitoral de mulheres. A maior parte das lideranças que surgem atualmente são de mulheres. A gente entende que não somos o futuro, nós somos o presente. Para que a gente possa colher os frutos de tudo isso que está sendo construído, a gente precisa plantar agora, a gente precisa construir agora. E é por isso que as mulheres jovens se movimentam. A gente consegue ver uma mudança de comportamento nas companheiras de 10 anos para cá. Foi justamente o período de maior ascensão dos governos do PT. As mulheres começam a se empoderar, elas casam mais tarde, preferem terminar a sua universidade, começar a trabalhar, do que arrumar um marido, ter filhos, cuidar de casa. E tudo isso acaba mudando um pouco da lógica que estava colocada para a gente até então. Inclusive, eu costumo brincar que as mulheres não são como antigamente, mas os homens ainda são. E é por isso que a gente precisa dar um F5 na realidade aí da nossa sociedade, porque a gente está precisando modificar um pouco também de como esses homens estão sendo criados aí para fora. Eu acredito que essa luta das mulheres que está sendo travada atualmente, ela vai surtir muito efeito num futuro próximo. Eu não acredito que a gente vai passar tantos anos nos anos 60, 70, que a gente teve que passar por 21 anos de ditadura militar para começar a caminhar em cima de uma democracia muito frágil. Eu acredito que o que está sendo construído agora não vai ser aceito com tanta facilidade. As pessoas têm costume de dizer que as jovens mulheres são o futuro, que a juventude é o futuro. Mas eu não gosto muito dessa frase. Eu acredito que nós somos o presente. Afinal de contas, para que a gente possa ter um futuro, a gente precisa construir agora. E não tem ninguém melhor do que nós para falar quais são as nossas pautas. O que de fato representa os nossos anseios? O que essa nova juventude, o que essa geração que está vindo com tanto gás, tanta vontade de construir uma nova sociedade tem para dizer? Quais são as nossas pautas reais? Então, não dá para ficar esperando que outras pessoas sejam os nossos porta-vozes. A gente precisa falar. E não está sendo feito diferente. Ao contrário. Está uma movimentação muito bonita. A gente vê que tem uma insistência dessa ala mais conservadora, que ascendeu ao poder, fruto de, enfim, toda uma construção que foi sendo realizada ao longo dos anos. Acho que à medida que a gente se empodera, à medida que a gente ascende, incomoda outras pessoas, e aí esse conservadorismo ele retorna. Um movimento meio cíclico na história do nosso país. Mas dessa vez a gente não está aceitando com tanta facilidade. E isso está incomodando. Eles querem que a gente retorne para as tarefas do lar, mas a gente já largou esse espaço há muito tempo. A gente não quer ser colocado numa posição de inferioridade mais. A gente já passou disso, a gente já superou. Não pode deixar que isso retorne. A gente precisa tomar cuidado com as pautas que estão sendo colocadas
para essa ala conservadora. A gente precisa começar a compreender o que está sendo discutido dentro do Congresso Nacional, dentro das câmaras de vereadores, dentro das assembleias legislativas dos nossos estados. A gente precisa entender quais são as políticas públicas que esse grupo, que não tem absolutamente nada a ver com a gente, está querendo votar, porque vai refletir diretamente na nossa realidade. Se a gente está sendo representado, em sua maioria, por homens velhos e brancos, com certeza não é a pauta das mulheres jovens, das mulheres negras, dos povos tradicionais, que está sendo colocado em votação. É o contrário, na contramão disso daí. A gente está vendo sendo colocado em votação tudo aquilo que retrocede conquistas históricas. A gente está vendo os povos tradicionais perdendo terras, as mulheres perdendo direitos, as violências crescentes, o aumento da violência física, psicológica, patrimonial contra as mulheres, que nós estávamos lutando para vencer desde que iniciamos a Lei Maria da Penha. Então, tem uma movimentação de tentativa de retrocesso e, ao mesmo tempo, uma movimentação de resistência e de enfrentamento a tudo isso, que está sendo protagonizadas por nós. E é por isso que é tão importante a organização na luta. E é por isso que é tão importante a discussão política. Nós temos uma responsabilidade, principalmente aquelas que já tomaram consciência de como está se estruturando esse governo, das maldades que estão sendo colocadas para a gente tem uma responsabilidade histórica de fazer defesa de tudo aquilo que já nos foi garantido e de ampliar cada vez mais os nossos direitos. É uma responsabilidade não só com a gente, mas com as gerações futuras. É uma responsabilidade com as que ainda estão por vir. Eu acredito que somente apoiando umas às outras é que a gente consegue avançar. Nós vamos conseguir ampliar os nossos direitos, que nós vamos conseguir ter um resultado efetivo e conseguir ganhar, inclusive, a consciência da sociedade. Acho que boa parte das pessoas que votaram nesse governo atual, elas sequer estavam entendendo o que ia acontecer e elas estão sofrendo na carne. Acho que muita gente hoje ainda tem esse pensamento um pouco mais radical de que a gente não pode dialogar com os eleitores do atual presidente eleito. Não gosto de falar o nome dele, não. Presidente eleito. Mas acho que a gente precisa escutar um pouco. As pessoas estavam insatisfeitas, um processo de orientação midiática, de jogo sujo mesmo dessa mídia que é vendida, foi realizado. As pessoas não estavam por dentro de tudo o que estava acontecendo, votaram na esperança de uma mudança, mas a mudança não era bem aquilo que eles estavam esperando que viesse. Retirada de direitos, violações de direitos humanos, vários absurdos, fim das nossas reservas florestais, a opressão aos povos tradicionais, os indígenas, as quilombolas sofrendo absurdamente com toda essa política que está sendo implementada por esse governo. E eu acredito que somente as mulheres, principalmente as mulheres, porque nós temos um olhar diferenciado, a gente sente de uma forma diferente, a gente consegue sentir empatia pela dor da outra, porque a gente se coloca no lugar. E somente organizadas, somente discutindo um novo projeto de nação é que a gente vai conseguir avançar. A gente precisa fazer barulho. Só falando por nós mesmas é que a gente vai conseguir ter as nossas pautas ouvidas. E é por isso que a gente não pode esperar que os mais velhos, que os homens façam isso por nós. Nós precisamos participar da vida política. Nós precisamos ocupar esses espaços de decisão. A gente precisa estar nos conselhos, que são os locais de organização da sociedade civil, para
definir quais são as políticas públicas que vão ser implementadas. Estão sendo destruídos pelo governo, mas a gente precisa resistir e disputar a permanência desses conselhos. A gente precisa debater qual é o nosso programa de cidade, nosso programa de estado, de nação. A gente precisa se organizar cada vez mais, porque só juntas a gente vai conseguir fazer uma transformação concreta. E eu tenho certeza que isso vai vir através, prioritariamente, das nossas mãos. E é por isso que eu vou finalizar essa aula chamando cada uma de vocês para participar dessa resistência com a gente, para construir esse momento de mudança, de transformação, porque é nós por nós e sempre vai ser assim. Se a gente não lutar pelo que é nosso de direito, a gente não vai ter ninguém fazendo isso por nós. Então, vamos à luta. Eu espero que essa aula tenha sido uma aula um pouco mais interativa, lúdica, e qualquer dúvida, só chamar a gente que estamos à disposição.